Bom dia, alunos do sexto A, B, C, D e F da Escola Hélio Zacarias. Estamos aqui de volta, para dar a explicação da segunda atividade de quarentena para vocês. Na semana passada, foi passado um texto sobre a arte grega, dando sequência lá à nossa cronologia da história da arte, e algumas perguntas para vocês responderem. Espero que todos tenham feito. Essas atividades de quarentena requerem uma certa disciplina, uma rotina de estudo, em todas as matérias. Vocês têm que entrar nessa sintonia de vocês começarem a ler os textos, fazer os exercícios que os professores estão mandando. Primeiramente, eu vou começar falando da revisão. Na semana passada eu fiz com vocês, eu falei um pouquinho do que nós tínhamos visto. Nessa aula eu vou dar uma reforçada maior, e aqui no fundo da tela vai estar aparecendo algumas imagens dos períodos da história da arte. Vamos aproveitar que quem tiver acesso ao YouTube possa estar vendo. Mas isso aí é só para dar uma reforçada daquilo que vocês já viram. Quem não tem o acesso não vai estar prejudicado se não estiver acessando o YouTube. O YouTube para estar vendo essa explicação da atividade. Pois o material que vocês estarão recebendo vai estar a explicação de como vocês têm que fazer. Mas quem tem o acesso, é um complemento daquilo que vocês vão estar fazendo e vai estar ficando mais simples também, certo? O primeiro período que vimos foi sobre a arte rupestre, que tá aí no fundo da tela, está aparecendo uma cena de caça da arte rupestre. Estou aproveitando para mostrar para vocês essas imagens, que na sala de aula não tinha como mostrar, que nós estávamos sem vídeo na sala. A outra imagem, a imagem 2, é uma cena dos homens lá da pré-história coletando raízes, certo? Lembrando que esse período aconteceu, o primeiro período registrado da história da arte, e aconteceu há 40 mil anos antes de Cristo, certo? Agora nós vamos começar a falar sobre a arte egípcia. O segundo período que nós vimos foi sobre a arte egípcia. Essa imagem está aparecendo atrás de mim, é do faraó com os deuses, dois deuses da mitologia egípcia, que é Horus e Anubis. Anubis, que é o deus da morte, e Horus, que é o deus sol. A segunda imagem que está aparecendo é a do faraó morto, e o Anubis, que é o deus da morte, ali pegando ele para conduzi-lo, certo? Essas são as imagens que eu preparei da arte egípcia para mostrar para vocês. Agora, as próximas imagens que nós vamos ver é da arte grega, certo? Que é da matéria que nós começamos a estudar. A primeira imagem que está aparecendo atrás de mim é do Parthenon, que faz parte da arquitetura grega, certo? As imagens não vai estar batendo com a minha fala aqui, pessoal, porque o meu programa de edição de vídeo não é tão bom, porque meu notebook é antigo, então não consegui baixar um programa melhor, certo? Mas mais para vocês estarem entendendo, então prestem atenção nessas imagens que estão passando, que é em cima disso que eu estou mostrando para vocês, daquilo que estou falando. Depois, a outra imagem que está aparecendo atrás é de uma ânfora. Essa ânfora é um tipo de um jarro, que se usava lá na Grécia Antiga. Percebo que tem uma pintura, uma pintura feita nela, que os artistas faziam. Depois, a terceira imagem é uma escultura de um personagem da mitologia grega. A mitologia grega ela é muito próxima da nossa cultura. Quem não conhece lá o Poseidon, que é o deus lá dos mares, da mitologia grega, certo? Que essa figura aparece muito nos desenhos,
nos filmes. E percebam que essa escultura, o corpo, ele é muito definido, né? Um corpo musculoso. Porque foi nesse período da arte que se começou a cultuar o belo. Se você pega na arte rupestre, arte egípcia, não se cultuava o belo, né? Apesar de ter uma beleza nas obras que eram feitas, eles não estavam presos, era mais questão espiritual, religiosa. Já na cultura grega, na arte grega, eles, né, veneravam os deuses, né, tanto que está aí a imagem do Poseidon. Mas eles também valorizavam belo, começou essa questão da estética, né? Então vejo que quando a gente vê as esculturas gregas, elas têm um corpo bem definido, né? Você olha o corpo aí do Poseidon, né, um corpo muito bem definido, porque eles valorizavam essa beleza anatômica. Depois, a quarta imagem, deixa eu ver aqui. A quarta imagem é a imagem que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos fazer uma releitura dessa imagem, que é a imagem do Discóbulo, que é um personagem, né, da cultura grega. É um atleta, né, um arremessador de disco. Né, foi lá na Grécia Antiga que começou as Olimpíadas, certo? E nós vamos fazer uma releitura desse personagem. Depois que eu explicar para vocês o que é uma releitura. Já expliquei em sala de aula, mas eu vou estar reforçando para você. E no texto que vocês vão estar recebendo da escola Hélio, que a coordenação vai estar passando para vocês, também vai ter essa explicação. Esse personagem, né, se percebe também que tem uma questão da anatomia do corpo, né, um corpo musculoso, né, que é bem característico da arte grega. Agora que já falei das obras de arte, né, dos períodos, nós vamos começar a fazer a correção, né, vocês vão estar recebendo da escola a correção das perguntas que eu passei na semana passada. Como vocês sabem, a correção nós fazemos, geralmente eu não faço, eu faço correção aluno por aluno, né, quando nós estamos na sala de aula. Mas como nós estamos em quarentena, eu mandei a atividade, as perguntas respondidas. Mas o ideal, né, é que vocês respondam primeiro, né, leiam um texto, responda e depois corrigem nesse material que eu estou disponibilizando essa semana, certo? Eram 6 perguntas que eu mandei para vocês, certo? A primeira pergunta, né, eram perguntas relacionadas ao texto lá da arte grega. A primeira pergunta era: qual material os gregos começaram a usar em substituição ao mármore para fazer suas esculturas? Né? A resposta é o bronze. Né? Antes eles usavam mármore e depois começaram a usar o bronze, que era um material melhor para ser trabalhado na confecção das suas esculturas. A segunda pergunta era como era a produção cultural dos gregos, né? Daí a resposta era: os gregos apresentavam uma produção cultural muito livre, não se submeteram à imposição de sacerdotes ou de reis autoritários, certo? Né? O que essa pergunta, o que ela fala, né? Vou explicar um pouquinho para vocês a resposta dessa pergunta. Ela mostra que, né, você pega lá na arte rupestre, na arte egípcia, tudo, né, era preso ali em relação às divindades. Já na arte grega, eles começaram a ter essa produção livre, né? E daí até essa questão do belo, né? Eles não estavam presos, né? A questão dos sacerdotes, certo? Depois vem a terceira pergunta:
É, o que os gregos cultuavam, né? Como eu já falei bastante, eles cultuavam o belo, né? Eu já até comentei que é a questão da estética, da anatomia, da perfeição da anatomia do corpo humano, né? Isso que eles cultuavam na arte, na produção artística que eles produziam. Depois tem a quarta pergunta: o que os gregos expressavam em sua arte? Sua arte expressa serenidade, ordem e harmonia, perfeição e simetria. Né, eles buscavam sempre a perfeição nas suas obras, né? Uma das questões é essa questão da anatomia do corpo, né? Né? O equilíbrio, certo? Nas suas obras. Depois vem a sexta pergunta: o que os gregos representavam nas pinturas dos vasos? Tem aquela imagem que foi mostrada da ânfora, né? Tem uma pintura ali que retratava uma cena de um período do dia a dia deles. Daí vem a resposta, né? As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas vidas diárias e cenas da mitologia grega, certo? Né? Eles representavam os deuses, né? E cenas do dia a dia. Então essas são as 6 perguntas, a resposta das 6 perguntas. No material que vocês vão estar recebendo da escola já estão as respostas, né? Certo? Para vocês estarem conferindo com aquilo que vocês responderam. Agora nós vamos começar a ver, né, então o que acontece? A primeira atividade é vocês fazerem dessa segunda semana, né? A primeira atividade vocês vão estar, né, fazendo essa correção. Se não viu esse vídeo, né, quem tem acesso ao vídeo, quem não tem vai estar só no texto mesmo e fazendo essa correção, certo? E quem está assistindo o vídeo também fazendo a correção. E depois nós vamos fazer uma releitura de uma obra de arte. O que é releitura? Eu já falei isso bastante, já falei para vocês, nós já fizemos em sala de aula, certo? E sempre eu estou perguntando, insistindo nesse assunto com vocês. A releitura na arte, né, é você pegar uma obra de arte e transformar na sua própria obra de arte. Como você vai fazer isso? Né, você pesquisando sobre aquela obra de arte, o período, né, que ela foi feita, né, as ideias dos artistas que produziram aquela obra de arte, fazer uma leitura da imagem da obra, né, ver, né, como que ela foi feita, né, que no caso é uma pintura, né, as cores, os recursos que o artista usou, os materiais. Isso é uma releitura. E daí, através disso, você vai criar a sua própria obra de arte. Né? Acho que, se eu não me engano, não sei se deu tempo, nós fizemos uma releitura da arte egípcia. Não lembro, não tenho bem certeza se a gente chegamos a concluir essa atividade. Né? E também nós fizemos também uma releitura da arte rupestre. Né? Isso acho que vocês lembram. Onde a gente fez, pegamos uma imagem da arte rupestre e produzimos a nossa própria obra de arte, certo? Tem uma definição aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó, da releitura. Releitura é utilizar uma referência artística e por meio dela apropriar-se em uma nova produção, reinterpretando-a. A palavra releitura vem daquilo que se refere, reler. Ler novamente. É necessário interpretar a obra em sua visão particular, tendo uma nova visão a respeito da obra original. Nesse tipo de produção, pode-se criar em novas técnicas e novos olhares a respeito da obra. Que no nosso caso, nós estamos falando das artes visuais, certo? A releitura que nós vamos fazer é de uma escultura, do Discóbolo. Né? Mas a releitura ela pode ser feita numa pintura e também em outras vertentes artísticas, como a música, o teatro, a dança,
certo? Para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar aqui uma imagem, vai aparecer aqui do meu lado, tinha falado que ia aparecer em cima, mas vai aparecer do meu lado a imagem, né, de algumas releituras, tá ok? Né, vou estar mostrando aqui para vocês. Bem, a primeira imagem que está aparecendo aí do meu lado é da pintora Mona Lisa, né? A pintura foi pintada pelo pintor no Renascimento, período da história da arte, pelo pintor Leonardo da Vinci, certo? Depois, a segunda imagem já é de uma releitura. Não sei quem fez essa releitura. O artista pegou a imagem da Mona Lisa e transformou ela na Branca de Neve. Olha que interessante, né? E aí ele fez uma releitura nessa obra. A terceira imagem é da obra, da artista, né? A imagem da cantora Amy Winehouse, certo? Foi transformado em uma releitura da pintura Mona Lisa, certo? Olha que interessante. Então, na hora que vocês forem fazer a releitura de vocês vão ter que usar a criatividade. E o que acontece? Depois do material que vocês vão estar recebendo, né, vai ter essas imagens no material que vocês vão estar recebendo. Depois vai ter a imagem do descôbulo, que eu já até mostrei lá atrás, né, falando um pouquinho dessa obra. Né, como eu falei que na releitura você tem que conhecer um pouco sobre a obra, né, vai ter a imagem do descôbulo e vai ter também, né, a imagem está aparecendo aqui do lado, e também vai ter uma leitura dessa imagem, né, falando, né, então no texto que vocês vão estar recebendo, vai estar falando um pouquinho dessa obra. É um tipo de escultura. Essa escultura não é simplesmente de um autor, é de um artista lá no período da arte grega. Existem várias esculturas do descôbulo, tanto no período na Grécia Antiga também como no período romano, porque em Roma eles acabaram seguindo todo o estilo artístico da arte grega. Daí depois, né, e daí em seguida no final vai ter a imagem que está aparecendo aí, de um exemplo, no modelo de uma releitura, no modelo que vocês podem estar tirando a ideia de vocês. Que nem nesse caso, essa imagem, o artista transformou o descôbulo em um skatista, e depois fez uma paisagem de fundo. Então, na hora que vocês forem fazer essa releitura de vocês, professor, não é para vocês copiar, né, essa obra. Posso ser um skatista? Pode ser, não tem problema. Mas é legal que vocês também coloquem, né, um pouco da ideia de vocês em cima disso, porque essa é a questão da releitura, você pegar uma obra de arte e transformar em uma outra obra de arte, colocando outros elementos, certo? Bem, pessoal, já me alonguei bastante, né? Essa atividade vocês vão fazer pode estar fazendo no caderno de vocês mesmo, e depois a gente vai estar conversando no decorrer aí das próximas semanas, tá ok? Então façam a atividade, não deixem para a última hora, e depois, né, porque vai acumulando, né? De repente você não faz a atividade uma semana, daí chega na outra semana, vai ter outra atividade, então vão fazendo, né? Você reserva aquele horário lá de estudo, né, e senta ali para estudar, tá bom? Um abraço a todos aí e até a semana que vem. Um abraço.